Fala aí, ô gênio, tudo bem? Eu sou o Renan Lopes do Estúdio do Áudio. Esses dias eu recebi um e-mail de um cara brincando comigo dizendo que eu chamo todo mundo de gênio, né? E eu faço questão de chamar todo mundo de gênio porque eu verdadeiramente acredito que todo mundo tem uma zona de genialidade. Alguns não, acho que não despertaram muito bem a zona de genialidade. Mas por que eu acho que todo mundo tem uma zona de genialidade? Sempre tem aquilo que você realmente gosta muito de fazer e acaba se tornando bom, né? É aquilo que você se sente melhor fazendo. E como eu verdadeiramente acredito que você é um dos caras apaixonado que nem eu por áudio, então com certeza você também está na sua zona de genialidade. Então você também é gênio, né, cara? Então por isso que eu chamo todo mundo de gênio. Mas é o seguinte, ó, no vídeo passado, então, a gente falou sobre como montar um RTA, falamos sobre os equipamentos necessários para a sua montagem do RTA. A ideia desse vídeo agora é a gente poder falar sobre o próprio software, né? E eu vou falar aqui do Smart V8, e eu estou fazendo questão de falar do Smart V8 porque você pode baixar uma versão demo direto no site do fabricante, que vai estar aqui embaixo, tá? Você pode usar ela por 30 dias, já serve aí para você poder ir experimentando e testando a ferramenta, tá ok? Aqui o propósito não é ainda sobre a medição, nós vamos falar sobre o software, certo? Mas eu vou usar como exemplo essa medição aqui, então meu microfone está medindo um Twitter que eu tinha aqui, e esse tipo de medição é chamado de Near Field, certo? Ou seja, campo próximo. Porque o microfone ele fica posicionado bem próximo ali do domo, né? E a ideia aqui é para que eu possa medir só ele. Como eu estou num ambiente fechado, as reflexões vão atrapalhar a minha medição, certo? Mas fica tranquilo, nos outros vídeos a gente vai falar melhor sobre isso. Aqui é só para que você possa ver na prática o negócio acontecendo, tá ok? Mais uma vez, então, eu estou usando a placa, então o microfone está entrando através da placa e eu estou usando o segundo cabo, então, né? Esse cabo, ele sai também da placa, um sinal vai para o amplificador que alimenta o Twitter, o outro sinal ele entra novamente na placa no canal 2 e vai servir como a minha referência. Então, a ideia aqui é você entender como é que o software basicamente funciona, tanto na seção de RTA, onde a grande maioria das pessoas utiliza, quanto na seção de função transferência, né? A vantagem da função transferência é que você pode conseguir acertar o tempo que cada uma das vias chega no microfone e poder julgar e ver a fase rotacionando, tá ok? Então, vamos lá para o computador. Então, beleza, ó, estamos aqui na tela do computador. Assim que a gente instala a versão demo do Smart, né, ele aparece, assim que você abre, ele aparece essa configuração, né? Pedindo para que você configure o sistema de medição. Então você dá um OK, vai aparecer aqui a configuração do Input and Output Configuration, ou seja, qual é a placa que você está usando, né? O que você está usando para o sinal entrar e sair. Então input, eu estou colocando a placa aqui, né? No caso, essa placa tem 4 sinais de entrada, eu vou usar só os 2 primeiros, então eu vou desativar por questão de processamento mesmo, e no Output eu vou usar apenas a placa, tá? Ele está mostrando aqui a interna do computador, a nativa, mas eu vou desativar ela e deixar apenas a placa externa, certo? E neste caso, saindo os 2 canais, o esquerdo e o direito, tá ok? Aqui a gente deveria estar configurando os acessos, né, que geralmente no V7 a gente faz aqui, mas a V8 veio com um atalho muito interessante direto na página principal, certo? Então, eu vou dar um OK, está configurado então aqui minha placa, certo? Nesse canto inferior, no Smart Set ele está aqui no superior, mas nesse canto inferior é o gerador de sinais, é aqui onde eu gero o meu ruído rosa, certo? Então eu clico em Sign on Generation, digo que eu quero um ruído rosa, a princípio o nível, tá? Eu quero em 0 dB, tá? Ele está em menos 48. Qual é o meu device? No caso a minha placa, né? É ela que gera o meu sinal, e eu vou pedir para ele sair tanto no 1 quanto no 2, porque assim eu uso o meu cabo de referência para devolver o sinal para minha placa, certo? Então eu dou um OK. Aqui então, ó, eu tenho input 1 e input 2. Então um é o meu microfone e o outro é a minha placa, certo? Então, ó, se você olhar aqui, ó, aqui eu tenho ó, input 1 é onde está o meu microfone, input 2 está o cabo que eu devolvo lá da saída da minha placa, certo? E aqui está a minha forma de medição. Então eu estou, como eu falei para você, medindo em Near Field, tá ok? Então aqui, ó, quando eu ligo o meu sinal, ó, esse ruído que você está ouvindo, então, está lá o meu Twitter emitido do meu microfone. No verde, então, eu peço para liberar o microfone. Então está aí a resposta do meu Twitter. Claro, tem um ruído de baixa frequência, é o ruído de fundo. E como eu estou usando um sinal baixo, para vocês poderem me ouvir, né, existe essa relação aqui. E aqui seria o que eu devolvo para a minha placa. Então está aqui, ó.
é o sinal que eu devolvo, certo? Eu particularmente prefiro, ao invés de estar usando essas barras, utilizar em linha. Então eu entro aqui em Spectrum e mudo aqui para linha, certo? Eu prefiro a visualização em linha, tá ok? Então eu dou um Apply, tá aqui a linha. Então mais uma vez, ó, resposta do meu Twitter e a minha resposta de referência. Isso eu posso calibrar aqui, ó. Eu posso aumentar um pouco mais a minha placa, certo? E calibrar então aqui os meus dois sinais, tá ok? Então aqui eu estou usando apenas a função RTA do Smart, certo? Mas o Smart tem uma coisa legal, ó. Você pode clicar aqui, essa versão V8, tá? New TF, tá? Função transferência em inglês, tá? E aqui então eu vou abrir uma nova, então eu boto o nome dela, Renan Lopes, por exemplo. Tá? Qual é o meu device, a minha placa mesmo. Quem é a medição, neste caso é 1, que é o microfone. E quem é a referência, canal 2, é aquele cabo que vem da saída da minha placa. Então eu dou um OK. E aqui embaixo eu clico então em Transfer, ó, tá vendo? Então eu entro no estágio da função transferência. Tá? Então o que acontece? Esse primeiro quadro refere-se ao pulso do meu sinal, certo? É o tempo que o sinal leva até chegar ao meu microfone. É onde eu ajusto os delays no meu processador. Esse outro gráfico é a fase, então a fase 0, fase positiva, fase negativa, então é a rotação da minha fase. E o terceiro gráfico é a magnitude, que é basicamente como o RTA. Só que como é que aqui essa magnitude funciona? Ela diminui o sinal do microfone em relação ao meu sinal de referência. E a resultante é a minha resposta acústica, certo? Então deixa eu ativar aqui, ó, e vou pedir a medição. Então percebe que está aqui, ó, o meu pulso está em 0, claro, porque está aqui, ó, o meu microfone está bem próximo do meu falante. Aqui seria a minha fase, a minha rotação da fase. E aqui é a resultante da minha resposta. Tá vendo aí, ó? Então, se eu contemplar menos 3 dB, esse Twitter está subindo aí próximo de 1 kHz e está indo aí perto dos 16. Se eu estiver contemplando a menos 6, então ele está subindo quase 720 e está indo até os 16 kg, tá ok? Agora o que acontece aqui, ó? Se eu alterar a posição do meu microfone, ó, claro que aqui, como eu diminuo o ganho, a gente não vê direito o pulso aqui em cima. Então eu vou aumentar um pouquinho o ganho do meu microfone. Então, ó, o meu pulso aparece aqui, então tá vendo que eu já começo a ter uma distância. Então, ó, o tempo que ele leva é de aproximadamente 0,67 milissegundos, certo? E claro que a minha fase também muda por completo. Eu vou aproximar novamente aqui o meu microfone, ó. Ó, olha a fase como começa a mexer e o pulso começa a se aproximar, tá vendo aí? Então, claro que aqui o meu ganho foi demais. Ó. Então, eu vou tirar aqui meu ganho. Então, se eu der mais sinal de microfone, ó, tá vendo aqui, o meu sinal tende a subir. Se eu der mais da minha referência, ele tende a descer. Aqui eu controlo para que eu tenha um eixo 0, tá vendo? Então, é interessante que você saiba que é muito mais eficiente usar a função transferência, porque como eu estou diminuindo um do outro, eu tenho uma referência do meu sinal, certo? Para poder fazer o julgamento da resposta do meu sistema. Então, mais uma vez, pulso, fase e resposta acústica do meu sistema. Tá ok? Tá, eu sei que foi muito rápido o que eu mostrei ali. Mas aqui é o seguinte, ó, eu não queria que o negócio ficasse tão cansativo, porque aqui não é um curso do Smart, aqui eu queria que você entendesse basicamente como é que o Smart funciona, entendeu? Até porque, claro, né, eu sei que ninguém fica mais do que 10 minutos no vídeo, entendeu? Já andei olhando os relatórios do YouTube ali, a galera assiste 7, 8 minutos no máximo e já desiste, entendeu? Então assim, ó, mas dá pra você se especializar no Smart, caso você queira virar um cara especialista em Smart. Tem o Fortes, o Fernando Fortes, o contato dele vai estar aqui embaixo. Ele é o representante oficial do Smart no Brasil e ele dá treinamentos. Acho que 2 ou 3 vezes por ano ele dá um treinamento. Se eu não me engano, vai ter um treinamento dele em setembro. Aí você pode se especializar no Smart, entendeu? Porém, se você quiser, baixa lá a versão demo, monta o teu RTA, instala. Basicamente aqui o que eu te mostrei, como fazer a configuração, já vai te ajudar a sair mexendo com ele, fazendo ele funcionar, entendeu? E aí você pode ir praticando. A dica é pratica, entendeu? Pratica, que aí você vai começando a entender como é que essa ferramenta funciona. Algumas pessoas andaram me perguntando por e-mail referente ao grupo, né, pedindo para entrar e tudo mais. Seguinte, ó, eu tenho um grupo que ele é, digamos assim, público, né? Ele não é bem público porque eu particularmente, pessoalmente, olho cada uma das pessoas que vão entrar nesse grupo.
Mas eu digo que é público porque a gente aceita bastante gente ali, para que a gente possa abordar assuntos diversos, tá ok? Porém, em abril desse ano, 2016, eu fiz um workshop online gratuito e algumas pessoas se interessaram sobre o assunto que eu estava abordando na época, que era alto-falantes e caixas acústicas. E eu montei um grupo fechado no Facebook e que eu criei um portal para disponibilizar diversos vídeos para esse pessoal. Então a gente criou um conteúdo, na verdade ainda estamos até criando um conteúdo para esse pessoal, especializando esse pessoal que entrou, certo? E eu tô querendo montar um outro segundo grupo falando sobre processador e alinhamento de sistema. Porque na verdade esse conteúdo já está nascendo para a primeira turma, sobre processador e alinhamento de sistema, e eu vou dar oportunidade para que outras pessoas possam ingressar novamente nesse curso, certo? Na verdade nesse grupo, né, que eu trato como um curso. Provavelmente as inscrições vão ser agora no início de agosto. Se você tiver interesse, se inscreve no meu site www.estudodoaudio.com.br, coloca o teu e-mail e você vai estar fazendo um cadastro. Qual é a ideia desse cadastro? Eu vou estar me comunicando contigo para te passar as datas, as inscrições, como é que esse negócio vai funcionar, certo? Então, quer entrar lá no grupo de assuntos diversos? Está o link aqui embaixo. Quer participar desse grupo fechado para que você possa se especializar mais na área de alinhamento de sistema e processador digital de áudio? Me deixa teu e-mail lá para que a gente possa estar batendo um papo por e-mail ali, tá ok? Agradeço verdadeiramente por você estar comigo aqui mais uma vez. No próximo vídeo, na próxima quinta-feira, certo? Eu vou estar publicando, então, já aí assim uma medição mesmo na prática. A gente vai para a rua, vamos medir um sistema e dar diversas dicas aí para que você possa estar se aprimorando cada vez mais, certo? Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até depois.